intelectual, ela é psicopedagoga clínica e institucional, alfabetizadora com método fônico e instrução explícita, tá bom? Ela vai colaborar com o nosso projeto hoje com a palestra sobre capacitismo na educação, como promover um ambiente escolar acolhedor, tá bom? Roberta, bom dia, muito obrigado. Bom dia. Por disponibilizar seu tempo aí para colaborar com o nosso projeto. E agradeço também a todos os alunos que estão presentes, tá? E o nosso coordenador também que está presente aí hoje, prestigiando a gente, tá bom? Se quiser começar, viu, Rui? Na hora que você precisar de mudar o slide, você me fala. E, pessoal, conforme você... Eu te falo, pode deixar. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo que está presente. Oi? Oi, estou te ouvindo. Não estou ouvindo, William. Mas nós estamos te ouvindo. Nós estamos te ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então tá. Estamos te ouvindo. Bom dia para todo mundo que está presente. Eu quero agradecer imensamente, William, imensamente, William, pela confiança, principalmente, né? A gente já é parceira aí de infância e eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento. O que eu espero nesse nosso bate-papo, né? Que eu desperte em vocês gatilhos, pensamentos, o que a gente pode fazer, debates, porque é muito bom a gente debater uma coisa quando a gente tem conhecimento, quando a gente tem informações. Então, é isso que eu desejo, tá? Eu não sei tudo, eu sou uma estudiosa, mas o pouco que eu sei, eu tenho 15 anos de experiência em educação. Vamos colocar 13 deles em educação especial. Então, assim, eu tenho muita prática, eu tenho muita história para contar para vocês, de experiências boas e ruins, porque a inclusão, ela é linda no papel, né? É um sonho no papel, mas existem muitas barreiras e pouquíssimas políticas públicas, certo? Então, vamos lá. Qualquer coisa, o William vai ser meus olhos aí com vocês, tá? E qualquer coisa vocês vão perguntando, a gente vamos interagir. Eu vou contar bastante história para vocês. Eu tentei minimizar muito, porque é muita informação, pessoal, é muita coisa. Eu tinha feito 45 slides, eu consegui reduzir, acho que para metade, para não ficar uma coisa muito maçante, tá? Então, assim, eu acho que vai ser uma coisa bem legal. Eu fiz com muito carinho. O William vai depois disponibilizar para vocês o PDF do material, se vocês quiserem guardar, tá? Foi feito com muito carinho. Então, eu espero que vocês aproveitem bastante as informações que vocês vão ter aqui agora, tá bom? Eu vou fechar aqui e vamos começar, tá? William, pode passar, tá? William? Ô, Rô, só vai me avisando quando passar, porque às vezes demora um pouquinho para aparecer para você, tá bom? Aí. Vamos lá, pessoal. Eu quero deixar bem claro aqui para vocês que todo esse material, tudo que eu vou falar aqui para vocês, não é ferramenta de diagnóstico nenhum, tá bom? Que fique bem claro que eu não cito médicos, nome de profissionais, de equipe multidisciplinar, tá? Isso daqui é apenas informativo, não dá diagnóstico para ninguém, tá? E outra coisa também que eu quero deixar bem claro, pessoal, traços não significa que a pessoa tem um transtorno. Por exemplo, a gente pode estar um dia triste, com traços de tristeza, isso não significa que a gente tenha depressão, certo? Então, que fique tudo bem claro. Então, vamos lá. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar a palavra capacitismo, porque agora, como diz todo mundo, está na moda.
como o racismo, o capacitismo, o etarismo, a homofobia, né? E para a maioria que não entende, isso é mimimi. Então, vamos lá. Capacitismo. O que significa capacitismo? É a discriminação ou preconceito direcionados à pessoa com deficiências, a sigla PCDs, podem se efetivar através do discurso que as pessoas são anormais. O que é anormal? É tudo que não é normal perante a sociedade. Tudo que incomoda uma pessoa, ela fala que é anormal. E não é, gente. É típico e atípico. A gente vai ver isso mais lá para frente, tá? E o capacitista? O capacitista é o que pratica o capacitismo, assim como o racista está para o racismo, certo? Então, quem pratica, e vocês vão ver ao longo dos slides que a gente pratica quase todos os dias o capacitismo involuntariamente. Mas aí, a partir disso, eu espero despertar em vocês, tipo, eu não posso mais ter essas falas e esse comportamento. Pode passar, William. Será que ele me ouviu? É que demora um pouquinho, tá, Rô, para aparecer para você, mas eu ouvi sim, já passei, tá? Tá. Se tá dando para me ouvir direitinho, né? Tá dando para te ouvir perfeito. Não mudou para você ainda? Se eles tiverem alguma pergunta, você entra, me para, tá? Me breca que a gente conversa. Tá. Você mudou para você? Não mudou. E agora? Não. Will, aqui mudou sim, viu, querido? Bom dia. Não. Mudou, Rodrigo? Ô, João, mudou? Mudou sim, para mim aqui mudou. Eu acho que às vezes é sua internet. Que a Mudou? Roberta... Mudou? Tá no slide, você é capacitista quando Isso. fala, né? Eu acho Oi. eu acho que está acontecendo é que a internet da Roberta está um pouco lenta lá em Serrazô. E eu acho que é isso. Para você não mudou, Rô? Deixa eu abrir no meu celular o slide. Não, Uhum. o que eu vou fazer? Eu vou abrir no meu celular e eu vou olhando, e a hora que mudar aí, Você só vai me vocês me falando para eu falam, mudar e eu vou mudando, você certo? vai acompanhando por Isso, aí, tá bom? Eu acho que dá certo também. Obrigado, viu, Roberta? tá Obrigado, tudo viu, João? certo, pessoal. Tá ótimo, obrigado. Ah, mudou. Uhum. Mudou. Ó, vamos lá. Isso, eu gosto muito, pessoal, de trabalhar com ilustrações. Vocês vão ver ao longo dos slides que eu gosto de exemplificar bastante coisa, porque eu acho que a memória visual da gente, o visual impacta mais quando a gente vê as coisas, a gente consegue gravar mais. Então, vamos lá para alguns comportamentos capacitistas. Aí, por aí, vocês vão pensando se vocês já tiveram esses comportamentos. Você é capacitista quando fala: caramba, tão linda, mas presa a alguma cadeira de rodas? Ele nasceu aleijado. Como você tem coragem de usar esses aparelhos tão feios, tão jovem, pena que tem um problema. Mais perdido que cego em tiroteio. Esse eu assumo, pessoal, esse eu já usei. Desculpa de um aleijado é muleta. Pior cego é aquele que não quer ver. Tão deformado, como conseguiu casar com essa mulher tão linda? Ele é mongoloide. Vou orar por você. Pessoal, são falas, eu acho que todo mundo já ouviu, já falou alguma delas, sem conhecimento. Do mesmo jeito que existe o racismo estrutural, né? A gente acha que tá... Por exemplo, essa fala aqui, ó, vou orar por você. Isso daí é sentimento de pena por uma pessoa que tem uma deficiência, como se fosse um pecado,
sei lá, não tem nem palavras, sabe? E fere a pessoa. Mas é que eu não posso ficar falando tudo que vai acontecer para frente, que senão eu vou perdendo os slides. Mas eu espero que vocês reflitam sobre essas falas e se pesquisar, gente, hoje a internet está aí para todo mundo. Eu vou contar para vocês uma história pessoal minha, que aconteceu comigo, com essa fala, com essas coisas aqui. Eu sou casada, né? E o meu marido é deficiente, é uma pessoa com deficiência física. E quando eu conheci, aliás, antes de eu conhecê-lo, uma amiga minha conhecia e eu tive uma certa rejeição em ir, porque eu falei, meu Deus, né? Ele é uma pessoa com deficiência. Aí uma amiga minha falou, nossa, mas você trabalha com isso e justo de você eu tô ouvindo essa fala, sabe? Eu nunca mais esqueci isso. E outra coisa que eu fiz também várias vezes com ele, ele é uma pessoa formada, ele é uma pessoa que já provou por A mais B que ele é capaz de tudo. Ele faz tudo, tudo, tudo. E muitas vezes eu duvidei, né? Eu falei para ele correr atrás de aposentadoria, porque ele não é uma pessoa aposentada, né? Ele não tem, pessoal, ele não tem a mão direita. Ele perdeu a mão com 7 anos, numa máquina de moer carne, mas ele vive e faz tudo normalmente. Mas o meu capacitismo não acreditou nisso. Então, eu estou contando para vocês uma coisa pessoal minha, tá? Que aconteceu comigo. E eu não tinha muitas informações. É que naquela época o capacitismo era muito calado, né? Hoje em dia ninguém se cala. Então, foi isso. Pode passar, William. Mais palavras mudou, capacitistas. Tá? Aqui também já mudou. Mais palavras capacitistas, vamos lá. Que você não deve reproduzir jamais. Dar uma de João sem braço, que é a que já estava lá na outra. Que mancada. Gente, essa é muito clichê, né? Essa a gente fala muito. Involuntariamente a gente fala essa frase. Ela é um exemplo de superação. Aconteceu outra coisa comigo. Vou contar para vocês. Essa está surdo, está cego, então acho que todo mundo fala, né? Essa aqui, ela é um exemplo de superação. Como chama aquela ginasta que sofreu um acidente? Você sabe o nome dela, William? Que ela ficou tetraplégica? Não, eu não sei o nome dela. Eu sei de quem você está falando, mas não sei. Sabe, né? É uma ginasta que ela estava andando de esqui e ficou tetraplégica. Eu acho que é Laís alguma coisa, não é daqui de Ribeirão, não é, William? Laís. É verdade. É Laís. Não é? Isso, Laís. Isso mesmo. Inclusive, eu encontrei com ela no shopping esses dias em Ribeirão. E eu tirei uma foto com ela. Eu deveria ter colocado aqui a foto para vocês verem. Tirei uma foto com ela. E eu postei no meu status do Instagram e escrevi: exemplo de superação. Olha aqui, né? Depois que eu fui, gente, eu não deveria ter escrito isso, né? Não... Porque é uma palavra capacitista. Ainda bem que eu não marquei ela, né? Para ela não compartilhar e ver isso, porque com certeza ela sabe que isso é uma fala capacitista, e eu, involuntariamente, com todas as informações que eu tenho, trabalho com isso, fiz isso. Então, a gente tem que pensar muito no nosso comportamento. Muito, muito, muito. Pode passar, William. Já alterei, tá? Chegamos. Tá bom, agora tá indo super rápido aqui para mim. Já ouviu falar em capacitismo estrutural? Eu não sei se vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram falar, com certeza, no racismo estrutural. Agora, o capacitismo, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu vou explicar para vocês o que é, como ele acontece, tá? Ele pode acontecer de diversas formas, como bullying na escola, no trabalho,
nas leis não inclusivas de uma cidade com ruas, prédios, parques, entre outros, sem acessibilidade ou com acessibilidade que parece estar zombando de PCDs, que mais atrapalham do que ajudam. Aí eu coloquei uma figurinha aqui, eu tenho que chegar bem perto que eu não enxergo, por isso mesmo que eu desliguei a câmera, viu, gente? Porque eu tenho que ficar perto aqui e ia ficar muito feio eu colocando o meu rosto bem perto da tela. Diga não ao capacitismo estrutural. Por favor, o senhor poderia me dar uma... Aí o cara já vai dar um dinheiro, achando que o cadeirante está pedindo esmola, né? Aí ele, não, eu quero uma informação. Então, como a gente enxerga a pessoa com deficiência incapaz de fazer qualquer coisa, gente, é muito incrível esse comportamento do ser humano desinformado. E mesmo informado, que é o que eu falo para vocês, eu erro todos os dias. Eu sou um ser humano errante, mas eu procuro, assim, eu erro com escritas, com pensamentos, mas eu estou procurando evolução nas minhas falas. E tento passar isso para as pessoas também, porque eu vivo, como eu falo, eu vivo isso. William? Oi? Quer falar alguma coisa? Não, não. Pode continuar. Eu vivo isso dentro da minha casa e então eu procuro não reproduzir, né? Tentar fazer com que as pessoas também não reproduzam. E eu assumo quando eu erro também, igual eu estou contando para vocês, da minha legenda na foto com a Laís, né? Que foi uma coisa assim, não foi legal. Não foi legal mesmo. Pode passar, William. Capacitismo que poucos percebem. Visto como um elogio, chamar PCDs de especiais, sentimento de pena e utilizar palavras como retardado. Não gosto de falar essa palavra, mas só para vocês eu preciso usá-la, né? Também não gosto de falar de capacitismo, era uma coisa que a gente não queria falar, né? Mas ele existe, então a gente tem que debater ele sim. Então vamos ler a figurinha. Você sabia? Termos como portadores de deficiência e pessoas com necessidades especiais foram consideradas pela ONU como politicamente incorretos. Gente, é lei, não existe mais. Existia sim, até quando a gente vai prestar concurso, tem algumas leis que ainda tá, portadores de deficiência. Mas não, a gente não pode mais falar isso. Por quê? Porque portar, você está carregando o transtorno, você está carregando uma doença com você, e você não carrega, o que você carrega é um documento. Eu estou portando o meu RG, eu estou portando a minha carteira de motorista. Você não porta um autismo, né? Você é uma pessoa, a pessoa, eles colocam, você pode ler, portador de deficiência. Não é a pessoa vem na frente, né? É pessoa com deficiência, aluno com deficiência. Eu até entendo que, às vezes, principalmente na educação, o professor ou a equipe escolar fala, tem um aluno especial. Eu até entendo que isso é um gesto de afetividade, né? Mas não é, não é. Por exemplo, a professora fala assim, eu já vi muito isso, gente, eu tenho 30 alunos e um especial. Não, você tem 31 alunos. Eu tenho 30 alunos e um de AEE. Não. A responsabilidade do aluno, a responsabilidade desse aluno com deficiência, dessa pessoa com deficiência, não é da sala de AE, não é da sala de recurso multifuncional. A responsabilidade desse aluno é do professor efetivo da sala. É totalmente dele. Ele tem 31 alunos, ele não tem 31 especial. Sabe? Não aprende porque é lento, não aprende porque tem atraso. Não, ele aprende. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, eu sou a favor da inclusão, mas não totalmente, tá? Até certo ponto. Por quê? Existem, gente, eu trabalhei 10 anos em APAE, então, assim, eu vi muita coisa, muita.
pessoas que realmente não têm condições de frequentar uma sala de aula. Os múltiplos, por exemplo, que faz uso de sonda, que usa aparelhos, que tem comorbidades associadas ao autismo, porque na bem da verdade, talvez, gente, no caso do autismo, sabe? Talvez ele nem é o que mais se destaca na pessoa. É a comorbidade que vem junto. É o outro transtorno, é a outra coisa que vem acoplada ali, né? Por exemplo, eu já tive uma aluna que ela é autista e síndrome de Down. Eu já tive uma aluna que é autista e esquizofrênica, uma assistida, né? Autista e esquizofrênica, autista e TOD, autista e múltiplo, autista e deficiente físico. Então, às vezes, o autismo é leve. E outra coisa, a classificação do autismo ela é interessante só para a gente que trabalha com ele, para a gente poder remanejar e organizar, né? Agora, o autista para a sociedade é isso. Pode passar, William, deixa eu ir devagar, senão eu vou falar muito. Quem são as vítimas do capacitismo? O capacitismo pode acontecer com pessoas com deficiências auditiva, física, motora, visual, de aprendizagem, intelectual, entre outras. Capacitismo ocorre também no autismo. Pessoal, eu vejo muito capacitismo acontecer com crianças que têm dificuldades de aprendizagem. Muito, muito na escola, assim, as pessoas colocam como bullying, né? Bullying com capacitismo gente, é muito grande, principalmente na rede onde eu estou, eu vejo muito na rede municipal, que é do 1º ao 5º ano. Eu vejo isso muito acontecer, sabe? No autismo, eu até não vejo tanto, porque nos pequenos, eu tô falando, tá? Porque as turminhas abraçam eles, abraça a pessoa com deficiência que tem na sala, porque a criança ali, ela está sendo moldada para ela respeitar. E a escola, ela tem que se adaptar à criança, não é o deficiente que tem que se adaptar à escola, pessoal. É a instituição que tem que se adaptar à pessoa com deficiência, tá? Eu citei o autismo aqui embaixo, por quê? Porque o autismo, ele é classificado como TGD, que entra em pessoas com deficiência. Uma coisa que eu quero deixar também claro para vocês é que o TDAH, ele não é classificado como pessoas com deficiência, tá? No Brasil, não. Nos Estados Unidos, sim. Mas no Brasil, ele não entra, por exemplo, em atendimento educacional especializado, em sala de recurso multifuncional. Ele não entra, tá? O TDAH não entra. Apesar que eu acho que deveria, né? Mas a lei. Pode passar, William. Isso. Capacitismo internalizado. Esse eu vejo muito. Bastante até, né? Quer falar alguma coisa, William? Não. Estou só acompanhando mesmo. Tá gostando? Tô. Tá ótimo. Então, vamos lá. Capacitismo internalizado. O capacitismo internalizado ocorre quando a cultura capacitista está presente também nos pensamentos e sentimentos das pessoas com deficiência acerca de si próprias. O que acontece? A pessoa com deficiência, ela vai tendo aquele acúmulo de informação e de escutas, de falas que elas não são capazes, que ela internaliza aquilo para ela e ela acredita que ela não é capaz. Então, existe sim esse capacitismo internalizado na pessoa e ela sofre muito, porque ela se sente incapaz, ela se sente inferior, ela se sente
com todos os adjetivos negativos que uma pessoa pode ter, ela sente. Aí é onde acarreta depressão, crises de ansiedade. Aí, além da pessoa ter o transtorno, ter a deficiência, ela ainda desenvolve outras coisas emocionais, psicológicas, e vai ficando cada vez pior, né? E é muito triste. Capacitismo recreativo. Um dos tipos mais comuns, o capacitismo recreativo, se refere a piadas de mau gosto e expressões do dia a dia que comparam, relacionam deficiências ou pessoas com deficiência em contextos negativos. Pessoal, eu vou dar um exemplo muito claro para vocês de uma pessoa na internet, como Thaís Carla, eu acho que é isso que ela chama. Uma moça do Instagram que ela é obesa, né? Ela tem obesidade mórbida. E eu vejo tantos comentários, tantos xingamentos, tantas pessoas comparando. Outras pessoas escrevem assim em comentários: ah, tá parecendo a Thaís Carla, ou tá parecendo, tem uma outra que tem uma deficiência física, uma que é baixinha, que tem... A Pequena Lô. Pequena Lô, essa daí mesmo, é isso, essa daí mesmo. Gente, é um horror o que fazem com aquela moça no Instagram, sabe? Tiram sarro. Eu acho que... eu falo a internet porque a internet já virou terra de ninguém, né? Não tem regras, não tem nada. E ali, o capacitismo recreativo é muito visível. Quem quer ver um capacitismo recreativo é só abrir o celular. Então, ele existe... chama isso, capacitismo recreativo, ele pode acontecer em todos os ambientes também, viu, gente? Escola, empresa, na rua, em qualquer órgão, em qualquer lugar. A gente não pode dar corda para as pessoas que estão fazendo isso, né? Dar continuidade e replicar o que elas fazem e tem que repreender. Sabe, deixa as pessoas chamar a gente de chata, falar, gente, que coisa feia. Eu comento, quando eu vejo alguma coisa assim, essas coisas horrorosas, eu comento, eu falo, nossa, né? A pessoa que está falando isso do outro lado, atrás da tela, a gente tem muita coragem, né? A pessoa fica muito corajosa atrás da tela. E é isso. Pode passar, William. Capacitismo institucional. Esse é legal também, porque eu tenho certeza que vocês conhecem alguma instituição, ou várias, né, que pratica isso. É o tipo de capacitismo encontrado em instituições, principalmente quando falamos em empresas que se relacionam com pessoas com deficiência de maneira desigual, muitas vezes somente para atender cotas obrigatórias, sem dar o devido valor e reconhecimento profissional. A falta de preparo dos ambientes também pode ser considerado capacitismo institucional. Pessoal, eu tenho certeza absoluta, que todos vocês já são do ensino médio, né? Todos vocês já viram em um supermercado, em uma farmácia. Eu falo essas empresas mais comuns que todo lugar tem, sabe? Supermercado, farmácia, posto de gasolina. Uma pessoa com síndrome de Down no pacote, empacotando. Gente, aquilo ali, eu tenho certeza absoluta que colocaram essa pessoa ali sem pesquisar, sem fazer um levantamento dos conhecimentos daquela pessoa para saber se ela realmente tem que estar ali no pacote. Não que trabalhar no pacote, gente, seja alguma coisa vergonhosa. Eu não estou falando isso, tá? Não estou de forma nenhuma falando isso. Eu estou falando que aquilo ali é simplesmente, unicamente, para cumprir cotas obrigatórias, tá? E é muito triste. Por quê? Porque existem milhares de pessoas capacitadas, pessoas que têm deficiência, pessoa que tem algum transtorno. Não são todas, como a gente também, não é todo mundo capacitado para fazer tudo. A mesma coisa acontece com a pessoa com deficiência. Existem as muito capacitadas para determinadas
determinados trabalhos e outras determinadas para outros, a outras não, e tá tudo bem. Só que, gente, faz uma pesquisa, faz um levantamento. Talvez essa pessoa pode ser capacitada para gerenciar um determinado setor de uma empresa, né? Então, é muito triste. O William e eu, a gente é da mesma cidade e a gente faz anos, eu acredito que essa pessoa, eu não moro mais na cidade que a gente nasceu, né? Eu estou aqui bem pertinho de vocês, aqui em Serra Azul, mas eu acredito que essa pessoa deve estar trabalhando no pacote até hoje, né, William? No supermercado. Sim, trabalha. Outro dia, eu fui lá há uns 15 dias, trabalha no mesmo setor. E é uma Então, pessoa extremamente no mesmo capacitada, né? capacitada. Ele casou, né? Ele casou Uhum. com uma outra pessoa com síndrome de Down. E ele, assim, ele conversa, ele é comunicativo, e ele tá lá ainda, faz o quê? Nossa, Muitos mais de anos 20 anos que ele está faz. no pacote do supermercado, sabe? Então, aquilo ali é um exemplo concreto, visível, do capacitismo institucional. Pode passar, William. Eu posso só comentar? Pode. Isso sobre as pessoas não verem, né, o que eles têm a oferecer. Eu já vi um relato de uma pessoa, acho que foi até o William que falou pra gente, de empresas, né, que pagam essas pessoas para elas poderem ficar em casa, para elas não irem trabalhar. E isso é muito curioso, né, porque não sabe o que a pessoa tem a oferecer, o que ela poderia ensinar também, e falam para elas ficarem em casa. Paga para cumprir a cota, né? Só para cumprir a Meu cota. E Deus. paga para a pessoa ficar em casa, sim. É muito triste, é muito triste. Só que também, gente, pessoal, em contrapartida, eu vou contar relatos para vocês. Agora eu vou contar para vocês o que já aconteceu comigo, tá? Só um minutinho, deixa eu tomar um pouquinho de água. Quando saiu aquela série Good Doctor, daquele médico autista, pessoal, a vida de quem trabalha com autista virou um inferno. Por quê? Porque as mães começaram a cobrar que os filhos delas tinham que ser grandes profissionais, Gente, não é para todo mundo, né? Igual a medicina também não é para mim. Tem muita coisa que não é para mim. Eu sou eficiente em uma coisa, em outras eu não sou. Mas foi um sofrimento muito grande quando saiu aquela série. Eu lembro perfeitamente, sabe? Igual gente, nem todas as crianças que nascem com algum transtorno, nascem com uma deficiência, nasce filho do Marcos Mion, tá? O filho do Marcos Mion, ele tem tudo do bom e do melhor. E a realidade nossa de pública, de escola pública, de tudo público, não é essa, tá? E a gente ouve muito, porque eu acho super legal a luta do Marcos Mion, dele dar visibilidade ao autismo, tudo, só que a cobrança que vem atrás disso, para quem está na escola pública, e quem trabalha com coisa pública, e quem trabalha com pessoas com deficiência, é muito grande por causa disso, sabe? Essa parte não é legal, tá? Como o capacitismo se manifesta, institucional se manifesta. Pode ocorrer de várias maneiras, tais como a ausência de adaptações, uma cultura organizacional discriminatória, falta de acessibilidade e até falta de representação às estruturas de liderança. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? A falta de representação em liderança, falta de acessibilidade, que é a empresa não tem acesso e pede para a pessoa ficar em casa para cumprir cota, né? A empresa não tem adaptações. Se até a escola pública não tem as adaptações necessárias para o aluno, gente, para receber o aluno com deficiência, imagina a empresa.
né? Uma coisa que é lei. A pessoa com deficiência é amparada por lei. Assim como nós somos amparados por lei, né? O desenvolvimento pleno do aluno, pleno da pessoa, do mercado de trabalho, a mesma coisa é para a pessoa com deficiência. A inserção no mercado de trabalho, tudo que é para a pessoa com deficiência também tem direitos, e existem outros direitos, que lá na frente vocês vão ver que eles não são cumpridos, tá? Pode passar, William. Público-alvo da educação especial. Gente, esse é um pedacinho da lei, tá? Isso aqui não é invenção minha, é lei. Eu coloquei para vocês, se eu fosse colocar todas as leis que amparam, que protegem e que falam da educação especial, a gente ia ficar aqui 3 dias conversando. Apesar de eu gostar bastante, se fosse eu não ia achar ruim não, mas, né? Mas eu coloquei, assim, o que mais seria interessante para vocês, enquanto adolescentes, ficarem por dentro, até para poder reivindicar os direitos, apesar de vocês, se forem ou não PCDs, reivindicar e não se calarem, porque a gente precisa de mais pessoas junto com a gente. Público-alvo da educação especial. De acordo com o decreto número 7.611, de 17 de novembro de 2011, o AEE considera-se público-alvo da educação especial as pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, que são os TGDs, e com altas habilidades e superdotação. Vamos lá, agora eu vou especificar cada um deles, tá? Alunos com deficiência, impedimentos de longo prazo, deficiência intelectual, que é a deficiência vamos falar assim claramente, na cabeça, tá? A deficiência física, que quando é no corpo da pessoa, a deficiência visual, quando a pessoa tem alguma dificuldade de enxergar, não significa, gente, a deficiência visual não é só a pessoa que é cega, tá? Ela pode ter baixa visão, então tudo engloba na deficiência visual, tá bom? Inclusive, tem uma lei agora específica só para deficiente visual, ela virou como que fala? Uma modalidade de ensino, tá? A deficiência auditiva, que a sigla é ODA, e a deficiência múltipla, que é quando a pessoa vem ou com uma deficiência física e uma intelectual, a visual e a auditiva, a física e a auditiva, sabe? Vem 2 ou mais deficiências em uma pessoa só. Que é a ocorrência de 2 ou mais deficiências simultâneas. Pode passar, William. Público-alvo, continuando o público-alvo da educação especial, chegamos nos transtornos globais do desenvolvimento, que são as pessoas que apresentam comprometimentos nas relações sociais, na comunicação e estereotipia motoras, alunos com autismo clássico. Vamos falar um pouquinho desse aqui. Deixa eu só falar o que entra nos transtornos globais do desenvolvimento aqui do outro lado, que é o autismo, né? O transtorno desintegrativo da infância, que são as psicoses. Gente, eu não especifiquei tudo aqui, depois se vocês tiverem interesse em se aprofundar nesses TGDs aqui, vocês pesquisam, tem muita coisa, é um amplo material, assim, na internet, tudo gratuito, para vocês se informarem, tá? TGDs e outras especificações, a síndrome de Asperger e a síndrome de Rett. Eu não sei se vocês sabem o que são estereotipias motoras. Chegou nessa parte que eu queria explicar para vocês um pouquinho o que são estereotipias motoras. Não são todos os autistas que têm estereotipias motoras, tá? Mas uma grande parte apresenta. E eles apresentam essas estereotipias em determinados momentos. O que é estereotipia motora? Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma assistida que ela senta no chão e ela fica balançando o corpo para frente e para trás, com uma almofada na barriga, segurando, mas ela se joga mesmo, sabe? Ela vai balançando, o cabelo dela chega a voar. E isso ocorre quando, sempre, quase o dia inteiro, só que ele fica mais evidente, essa estereotipia dela fica mais evidente
quando ela fica nervosa. Ela começou a balançar muito rápido, pode saber que aí a gente tem que olhar o que aconteceu antes, qual foi o antecedente que levou essa criança, esse aluno, esse assistido, essa pessoa com deficiência a ter esse comportamento. Tá? E isso pode acontecer, gente, com qualquer nível de autista, tá? O leve, o de suporte leve, moderado, e de suporte mais avançado, tá bom? Isso aí não é estereotipia, tipo de, ele tem autismo gravíssimo, por isso ele tem... Não, pode acontecer com qualquer um, tá bom? Pode passar, William. Foi, Rô? Ainda não. Eu tô indo muito rápido, eu tá dando para entender, eu tô sendo bem clara. Podem falar, tá? Por mim, tá, viu? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vocês podem abrir o microfone e perguntar ou mandar no chat que eu tô acompanhando aqui, tá? Porque eu falo muito rápido, né? Então, se eu estiver indo muito rápido, se eu estiver falando demais também, eles você estão me avisa. acostumados comigo falar rápido. Tá bom, então. Mais um público-alvo da educação especial. Gente, esse daqui também eu adoro falar, porque é muito polêmico, principalmente quando está passando aquele Pequenos Gênios lá no Luciano Huck. Vamos lá. Altas habilidades e superdotação. Alunos que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas, intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. Apresentam grande facilidade de aprendizagem que os levam a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Gente, crianças com altas habilidades, primeiro, a escola pública, a maioria, tá? Não está preparada para receber crianças de altas habilidades e superdotação. Não estão, gente, é muito além. Eu vi uma menininha semana passada naquele Pequenos Gênios de 8 anos, o Luciano Huck mostrou um mapa para ela sabia que o país estava faltando, eu nunca ouvi falar o nome do país. Com 8 anos. Existem crianças que não sabem nem identificar cor com 8 anos na escola. É muito triste, sabe? E é muito além. Então, isso gera uma polêmica muito grande também, sabe? E a criança que tem isso nas escolas, ela também sofre muito. Sofre demais da conta. E quando ela erra, é uma cobrança maior ainda, porque eles não admitem. Gente, eles têm que passar por vários profissionais, porque eles têm que ter um controle inibitório das emoções, principalmente no erro, muito grande. E eles não têm maturidade para ter esse controle inibitório das emoções como a gente, que é mais velho, tem. Sabe? Eles se cobram demais. Do mesmo jeito que tem lá o capacitismo internalizado, quando acontece isso com esse pessoal de altas habilidades de superdotação, eles se frustram demais. Eu estou falando também porque eu já presenciei. É muito triste, é muito bom, por um lado, nossa, super inteligente, é ótimo, é excelente. Eles têm um raciocínio e uns métodos de raciocínio muito louco, muito, sabe? Mas eles sofrem demais. E não até certo ponto, se a escola, se a entidade, se o espaço onde a pessoa está inserida, está estudando, não for preparado, não tiver suporte para dar para essa criança, ela vai sofrer, né? Então é isso. Pode passar, William. Princípios do ensino. Pessoal, esses princípios do ensino, ele é lei, tá? Ele está para todos, não é só para pessoa com deficiência, tá? Se você procurar lá a LDB, a Constituição Federal, é para todo mundo, e tem a lei da pessoa com deficiência, a lei de inclusão, que está para a pessoa com deficiência, tá bom? Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola,
tanto para a pessoa típica como para a pessoa atípica, tá? Isso daí são para todos. É igualdade de acesso e permanência para todos. Atendimento educacional especializado, o famoso AEE. Gratuito aos educandos com deficiência, TGD, altas habilidades ou superdotação. Transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Preferencialmente na rede regular de ensino. Então, pessoal, o AEE, ele perpassa todas as etapas da educação, tá? Ele começa lá no ensino infantil e ele vai até a EJA, o Fundamental 1, Fundamental 2, o ensino médio. O atendimento educacional, ele perpassa todas essas etapas, tá bom? É para toda a vida, tá? Eu não sei muito, gente, eu não tenho muito conhecimento como que funciona no ensino médio, tá? De coisa de acompanhamento, de ter professor de apoio. Eu sei do município, do estado eu não tenho muito conhecimento, eu não sei se... aqui em Serra Azul não tem professor de apoio nas escolas de ensino médio, tá? Nem Fundamental 2, nem ensino médio. Não tem, aqui não tem. Tá? Rô, aqui na ETEC, o João acho que pode até também, se eu estiver falando alguma coisa que está um pouco fora, mas na ETEC, pelo menos que a nossa realidade, alguns alunos têm tido sim um acompanhamento com um professor ali para eles dentro da sala de aula, tá? Uhum. É isso mesmo, Will, Roberto. A gente consegue preencher, claro, com os laudos lá para São Paulo e eles mandam um professor, especialista, e aí, encerrando atualmente, a gente tem 2 profissionais, né, William? Isso, Que é a Laís e os profissionais, né, e a Josi. Isso, Uhum. que nos auxilia. Ai, que legal, porque aqui a gente não tem, eu não trabalho no estado, então, mas eu tenho amigas professoras que trabalham no estado, inclusive tem uma mãe de um aluno de uma escola que eu assisto ele, que ele é autista, e ele, assim, a mãe dele, ele faz todos os atendimentos necessários, ele é uma criança super evoluída, sabe? Ele tem, assim, super desenvolvido, e ele está no 5º ano, né? O ano que vem ele vai para o estado e a mãe já está preparando o processo, porque ela quer um professor de apoio com ele no Fundamental 2, no estado. Ela já está preparando tudo desde agora para entrar. Sabe? Ela nem foi na escola. Gente, outra coisa que eu vejo muito nas escolas, assim, ó, os pais veem os professores como inimigos e vice-versa. Gente, não é assim. Não é assim. Não é só na inclusão, sabe? A gente tem que ter uma parceria, debater o que está errado. Não é brigar, não é, sabe? Não eu vou no conselho tutelar denunciar. Gente, senta, conversa, forma uma parceria. Isso é tão legal, sabe? Mas principalmente aqui, que é muito pequeno, eu vejo muito isso, sabe? Essa inimizade que existe entre professor e pais, sabe? É muito feio isso. Eu vejo isso, então eu estou passando para vocês uma coisa que eu vivo, sabe? Quando a gente procura ser amiga dos pais, o outro lado critica a gente, porque a gente tem que seguir, falar a língua delas, sabe? Assim, a língua da maioria, sabe? Tem que ler a cartilha delas e não pode ter amizade, não pode conversar, não pode trocar informações com o pai. Como que eu trabalho com inclusão, eu trabalho com pessoas com deficiência, como que eu não vou ter contato com os pais? Tem criança minha que não fala. Como que eu vou saber como que aquela criança passou, o que aquela criança tem, se eu não tiver contato com os pais? Não tem como, gente. E acho que todas as crianças têm coisa que adolescente e criança não quer falar e que aconteceu em casa, e a gente tem sim que ter contato com os pais, sabe? Lógico, a gente não pode misturar a vida pessoal, tudo, mas esse contato como profissional, a gente tem que ter sim. Eu sou mãe, né? Eu tenho 2 filhos e o que eu mais gosto é de ter contato. Eu gostava, que agora os meus filhos já estão todos grandes, né?
de ter contato com o professor, né? E é isso, vamos lá. Os sistemas de ensino assegurarão currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades. Pessoal, isso aqui tudo tem que ter numa escola que tem uma pessoa com deficiência, tá? O sistema tem que fornecer tudo isso daqui para a criança ter um desenvolvimento pleno, de acordo com as suas qualidades, de acordo com as suas dificuldades e limitações, sabe? Ela tem que ter um currículo, tem que ter. E assim, ó, eu não posso usar um método, uma técnica, um recurso. Eu tô aqui com 5 crianças de educação especial, pessoa com deficiência, criança com deficiência, eu vou montar uns recursos educativos aqui, eu vou usar com as 5, sabe? Eu já vi muito isso, é o que mais acontece. Não é, gente, não é. Ninguém é igual a ninguém. O que é bom para vocês não é bom, não é para mim. Cada um tem um jeito de aprender, cada um tem as suas limitações. Todo mundo tem limitações, não são só as pessoas com deficiência, tá? Quer falar alguma coisa, William? Não, Rô, pode seguir. Pode passar o slide. Uhum. Continuando os princípios do ensino, terminalidade específica. Isso aqui é muito legal, gente. Ó, para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, tá? Em virtude das suas deficiências. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que é deficiente e ela é muito comprometida e ela está, vamos colocar, no 3º ano do ensino fundamental. Mas, depois de muitas avaliações, muitas observações, anotações, anamnese, pesquisa, incentivo, estímulo, a equipe viu que em concordância com os pais, tá? Viu que essa criança não tem condições de continuar o ensino médio. O ensino fundamental, tá? Desculpa. Então, o que a instituição vai fazer? Vai terminar, vai dar o certificado para ela de conclusão do ensino fundamental sem ela concluir, porque ela não tem condições de seguir, entendeu? Isso acontece, tá, gente? Não é muito comum, mas acontece, tá? De terminalizar o ensino fundamental para as crianças que realmente não têm condições nenhuma de continuar, tá? E, em contrapartida, tem a aceleração, que é o que acontece com os superdotados e de altas habilidades, né? A criança está lá, o aluno está lá no 7º ano, e ele já está muito além, ele está indo na escola só para ficar com presença e passar de ano. Ele já sabe, ele não faz sentido, né, aquele aprendizado para ele. Então, também a instituição, em comunhão com os pais, depois de pode acelerar para ele terminar em menor tempo o programa escolar, tá? Eu não sei se vocês sabiam disso, mas é bem legal também, sabe? Normalmente não acontece porque eles querem manter o aluno lá, porque, nossa, a gente tem um aluno superdotado na escola, sabe? Mas pode fazer, isso é lei, sabe? Eles estão amparados por lei, então pode acontecer, tá? Professores com especialização. Gente, isso daqui é uma polêmica, sempre que a gente vai falar de educação especial, por quê? Professores de nível médio ou superior. Para você ser um professor de educação especial, gente, está na lei, tá? Você não precisa ter o curso superior. Você pode ter aquele, como chama? Supletivo, não. Gente, a palavra fugiu, William, lembra aí? Veja, não. Não. O que fazia antigamente que podia dar aula gente, magistério. Magistério. Então, uma pessoa que tem o magistério e ela fez um curso de especialização, qualquer curso de quantas horas ali, ela pode
ser uma professora ou de apoio ou de AE, ela pode, tá, gente? Ela está amparada por lei com isso, tá? Ela pode. Então, a não ser que for um processo seletivo, um concurso, que daí no edital está lá especificado que ela tem que ter o curso superior mais uma pós-graduação. Aí é edital, tá? Mas se não for o edital, se for, ela é amparada, a pessoa é amparada se ela tiver um magistério e um curso de especialização para ela pode, tá? Na lei dos surdos, gente, na modalidade do ensino para pessoa surda, não pode, tá? Nessa é diferente. Tem que ter o curso, tem que ter ensino superior e tem que ter as graduações, tá bom? É diferente da educação especial, porque o ensino, a educação para surdos já é outra modalidade, tá bom? Professores do ensino regular capacitados para integração nas classes comuns, que é o professor de apoio, que fica na sala de aula esse, tá bom? Pode passar. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Gente, eu coloquei 2 desenhos aqui, esse primeiro aqui que está escrito Educação Inclusiva. Eu quero explicar para vocês assim, ó, educação especial é uma coisa, educação inclusiva é outra coisa, tá? A educação especial, ela tem um público-alvo para atendimento, para atingir um público-alvo. Quem é esse público-alvo? Os PCDs, os TGDs, altas habilidades de superdotação, tá? A inclusão, gente, a inclusão é para todos, de educação especial, para o branco, para o negro, para o pobre, para o rico, para o japonês, para o gordo, para o magro, para todos. Inclusão é para todo mundo, tá? Quando a gente briga por inclusão, a gente não briga só por PCDs, a gente briga por inclusão para todo mundo, tá? E agora tem esse outro quadradinho aqui, deixa eu só ler essa frase aqui. O Movimento Mundial pela Educação Inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa dos alunos... escrevi errado aqui, ó. Em defesa dos alunos com deficiência estarem juntos, aprendendo e participando, sem nenhum tipo de discriminação. Pessoal, quando coloca político aqui, não é político partidário, tá? Não é afiliado a nenhum partido político, não. É na formação do cidadão que a gente está falando, tá? É uma ação para a formação do cidadão. Não tem nada a ver com PT, com PSDB, com nada, tá? Não é partido político. Só para deixar claro, porque agora que a gente coloca... Igual o projeto político-pedagógico. Tem professor que até hoje não sabe que projeto político-pedagógico não significa partido político. Então, vamos entender esse quadradinho aqui, esse outro desenho que eu coloquei aqui para vocês, sobre a educação inclusiva e especial. Ó, exclusão. Quando ela acontece? Ó, você está vendo que tem um círculo cheio de pessoas aparentemente, entre aspas, gente, normais, e as que estão de fora, que são as pessoas com deficiência. Então, isso daí acontece quando a instituição, ela exclui, não recebe, apesar de estar amparado por lei, ela exclui e não tem nenhuma pessoa com deficiência dentro dessa instituição, dentro desse trabalho, dentro dessa empresa. Isso é exclusão, excluiu todo tipo de pessoa com deficiência desse estabelecimento, desse lugar, tá? Segregação. Eu vou explicar para vocês o que é segregação. Na educação, vamos lá, que é o que é interessante para a gente aqui da educação. A segregação acontece quando a pessoa, um exemplo, a pessoa com deficiência, ela não está na escola regular, mas ela está em uma instituição que oferece esse serviço especial separado. Por exemplo, a PAI, tá? Isso é segregação, é separar a pessoa com deficiência da pessoa que a sociedade fala que é normal, né? Que eu não sei até onde que somos normais. É isso, entendeu? Só para vocês entenderem. A segregação é separação. A integração. O que é a integração?
A integração acontece quando a pessoa com deficiência está dentro da instituição e ela está numa sala e o professor fala assim, faz uma rodinha ali com os deficientes, entendeu? E não inclui eles. Então, isso é integrar. E ela sai para fazer outros atendimentos. Gente, a sala de AE, a sala de recursos, o atendimento educacional especializado não substitui o ensino de sala de aula, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele não substitui. A criança, ela vai para a escola, ela não tem que ficar 5 horas aula dentro da sala de AE, tá bom? Então, isso é integrar. Agora, a inclusão, que está bem visível aí, que eu acho legal, é todo mundo junto, sem excluir ninguém, tá bom? Pode passar, William. Eu ainda tenho bastante tempo, William. Você tem. Da gente começou um pouquinho, né? Mais uns 15, 20 minutinhos do combinado. Gente, então eu vou dar uma acelerada, tá? Eu vou dar uma acelerada, eu vou parar de ficar falando muito fora do slide, então, tá? Porque eu tô adorando, então por mim eu fico falando. Mas fique em paz, viu, Rô? Que eu tenho combinado com eles um limite. Tá. O atendimento educacional especializado. O que o atendimento educacional especializado faz na escola? Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem barreiras para a plena participação dos alunos. As atividades diferenciam-se das realizadas em sala de aula comum, não sendo, ó, o que eu falei, ó, não sendo substitutiva à escolarização. Sendo assim, é um complemento ou suplemento à formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. Bom, acho que isso daqui eu já deixei bem explicado, tá bem escrito aqui, vocês entenderam, porque eu já tinha falado isso antes, né? Pode passar, William. Elaboração e execução do plano de AE. Gente, essa é a parte mais que a gente, quem é professor de AE, sente mais dificuldade, tá? A elaboração e execução do plano de AE é competência dos professores que atuam nas salas de recursos multifuncionais e centros de AE. Articulação com os demais professores do ensino regular, com participação das famílias. Interface com os demais serviços setoriais de saúde, assistência social e outros necessários ao atendimento. Gente, essa parte aqui é a mais, como que eu falo? Que a gente tem mais contratempo. Por quê? Porque na maioria das vezes, o professor do ensino regular, o professor que está na sala de aula, não quer fazer essa parceria, tá? Eu não estou generalizando, tá? Eu não estou falando de todos, mas é uma parte muito difícil, porque eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo uma vez. Eu falei para a professora assim, me empresta o seu planejamento para eu dar uma olhada, para eu montar um planejamento para essa criança em cima do que você vai ensinar, porque eu não sei o que tem no seu planejamento, então eu tenho que fazer adaptações e montar um para esse aluno. Gente, virou uma briga dentro da escola, por quê? Porque ela falou que eu queria olhar o planejamento dela para passar para a secretária da educação, que o planejamento dela estava assim, estava assado. Gente, não é nada disso, sabe? Eu não estou lá para falar, nossa, que planejamento feio, que planejamento ruim. Eu não estou lá para julgar o trabalho do coleguinha, não, até porque eu também sou professora, sabe? Eu não estou lá para falar do serviço de ninguém, eu estou lá para fazer o meu. E eu preciso de ter essa parceria com a professora, com o professor da sala. Então, aconteceu isso comigo, tá? Da professora falar, aí depois eu fui saber, o planejamento dela era comprado, então, mas tá tudo bem, gente, cada um faz o que quer, entendeu? Eu não tô aqui para julgar quem compra, quem não compra, tá tudo certo, cada um faz o que quer, que acha que é certo, sabe? A partir do momento que começa a prejudicar a criança e a gente está vendo e a gente tem acesso, aí eu acho que a gente tem que abrir a boca. Agora, o que a professora faz com as papeladas dela, com documentos dela, não é problema meu, não é problema do professor que está lá só para ajudar, só para acrescentar, só para fazer parcerias, tá? E aonde entra a família também é outra coisa muito difícil. Por quê?
Porque, por exemplo, a professora de AE, aí a mãe chega e fala assim pra gente, ai, meu filho tá com problema na fala. Oh, meu Deus, eu falei, eu tenho algumas técnicas que eu posso até passar, mas eu não sou fono, sabe? Então, por falta de informação, gente, a gente fica até, sabe, sentida de ver quantos pais são desinformados, porque eles querem que a gente faça serviço de fono, de físio, de psicólogo, de psiquiatra, que a gente saiba qual remédio funciona para esse, para aquele, e não é isso, né? Esse não é o trabalho do AE. Tá? Por isso que tem que ter essa interface da saúde, da assistência social e de outros atendimentos, cada um no seu quadrado. Pode passar, William. Igualdade e equidade. Eu acho também que vocês já ouviram falar disso, né? Igualdade para todos. Igualdade está na lei. Igualdade, igualdade. Gente, a escola inclusiva, a escola que tem uma criança com necessidade de educação especial, com deficiência, quer dizer, pessoa com deficiência, normalmente a igualdade, aliás, não só para pessoa com deficiência, gente, tá bem visível aqui, né? A igualdade e a equidade, que a igualdade, ela não dá o direito de todo mundo alcançar o que todos alcançam. Vocês estão vendo aqui que tem uma pessoa alta, ela precisou só de 3 suportes para ela alcançar o chapéuzinho. O mais baixinho, não. E o que é a equidade? É a instituição oferecer, é o profissional oferecer suporte para quê? Para que todas as pessoas alcancem o mesmo, cheguem ao mesmo, a mesma finalidade com suportes diferentes, entendeu? Isso é equidade. E é assim que, né, que a gente teria que estar trabalhando. Pode passar, William. Típico e atípico. Pessoa típica são aquelas que apresentam marcos específicos dentro do marco do desenvolvimento padrão. Gente, típica e atípica são o termo que a gente tem que usar com pessoas, né, que têm algum tipo de deficiência, tá? Não é anormal, não é esquisito, é a pessoa típica, mas dentro do marco do desenvolvimento padrão, contando que essas dificuldades, gente, que ela afete a vida dessa pessoa em várias áreas da vida dela, tá? Porque ela pode ter um certo tipo de comportamento, um tipo de incômodo em uma área de desenvolvimento dela e nas outras não. Isso tudo tem que ser muito bem avaliado, tá? Por isso que eu falei que traços não significa que a pessoa tem o transtorno. Não significa que a gente tem. Eu tô triste, eu não tô com depressão. Sabe? Eu sou agitada, não significa que eu tenho TDAH. Tá? Eu falo muito, eu sou agitada, mas isso não significa. Às vezes, a gente que trabalha com isso é tão engraçado, a gente olha assim, ó. Todo mundo que a gente olha fala, nossa, aquela pessoa ali nossa, tem TDAH. Sabe? O pensamento da gente é que se a gente for olhar à nossa volta, quem trabalha com isso fala, nossa, tem TDAH, porque olha o que faz, né? Mas não é assim, tá? Tem que atrapalhar, ter dificuldades em diversas áreas da vida da pessoa, tá? A pessoa atípica pode apresentar dificuldades em alcançar certos marcos ou alcançá-los de forma diferente. Pode passar, William. Muito legal. Para quem acha que o capacitismo está na moda agora, que começou agora, eu vou contar aqui para vocês uma curiosidade sobre o capacitismo, histórica sobre o capacitismo, tá? E eu vou falar para vocês uma coisa que aconteceu agora, de atualidade, que vocês vão parar para pensar um pouquinho também. Algum tempo atrás, as pessoas com deficiência não tinham valor para continuarem vivas e eram assassinadas. Até mesmo mães davam seus bebês para eutanásia, entre aspas, né? Na Segunda Guerra Mundial, a barbárie voltou com força e iniciaram o Action T4, que foi o programa de eutanásia de crianças com deficiência, que foi o precursor para o extermínio de pessoas com deficiência e outras exterminadas em campos de concentração. Gente, então, o capacitismo, ele já acontece, né, há muitos anos, há muito tempo. É porque não tinha voz, igual todo tipo de preconceito, né?
todo mundo se calava. Mas antigamente as pessoas eram trancadas, amarradas na beirada da cama, sabe? Trancadas dentro de casa. Isso tudo acontecia. E já teve, sim, já aconteceu, sim, delas serem assassinadas. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é muito atual, eu vou rapidinho. Aconteceu a semana passada do Biden renunciar à presidência dos Estados Unidos, né? Olha para você ver que tem gente que, assim, a gente luta, capacitismo, racismo, mas tem gente que abusa, que usa disso para se promover. Olha só, eu estava conversando com meu marido, eu falei, vai pelo meu raciocínio. O partido do Biden estava todo lá em cima dele. Um dos motivos para o partido dele querer que ele renunciasse foi o etarismo, porque ele é muito velho, que não sei o quê. Um dos motivos, né, gente? Todo mundo sabe, eu amo acompanhar isso. Só que ele não renunciou. Aí, o Trump levou um tiro. Aí, o que aconteceu? No mundo inteiro, os olhares ficaram todos voltados para ele, né? Passou uns dias, o que aconteceu com Biden? Renunciou. Então, gente, ele renunciou na hora certa. Entendeu? Foi na hora certa, porque agora os holofotes voltaram todos para ele. E agora, olha só, ele está apoiando uma mulher para entrar no lugar dele, para ser candidata, uma mulher negra. Então, olha como que isso é tudo articulado. Eu acho que, não sei se vocês tiveram o mesmo pensamento que o meu, não sei se o William também, se está acompanhando, se teve esse pensamento. Gente, mas foi muito bem articulado. Né, é uma boa reflexão, né? Dá para a gente fazer uma boa reflexão. Inclusive, eu já fiz algumas turmas, Né? Foi muito, muito. Então, ele usou. Estava acontecendo esse etarismo com ele ali o tempo inteiro, né? Do partido querendo que ele renunciasse, e ele escolheu essa hora para renunciar, para os holofotes voltarem todos para ele. Vamos lá. Pode passar, William. Como o capacitismo ocorre no caso do autismo? Pessoal, eu vou só ler para a gente dar uma acelerada, tá? Estereotipando, limitando. O estereotipando foi o que eu falei, que todas as pessoas, na maioria das vezes, eles têm estereotipias, isso não significa que todos tenham o mesmo comportamento de estereotipia, tá? Limitando como autistas são, ou percepção relacionada à aparência, à experiência de vida ou comportamento. Dizendo que o autista não é autista. Isso eu estou falando do capacitismo, como ele ocorre em autistas, tá? Por falta de informação ou desinteresse em aprender, falar sobre cura. Gente, autismo não tem cura, tem tratamento para diminuir características e sintomas, não tem cura. Não é uma pneumonia que você dá a medicação e ele sara, tá? Zombar de certos traços autistas, chamar de frio, dramático, lento, infantil, entre outras coisas. Os autistas, eles têm umas limitações, eles têm uma sensibilidade, sabe, que às vezes na sala de ensino regular, muita gente não entende em relação a barulho, é muito triste, sabe, eu não vou prolongar muito, mas é bem triste isso, tá? Infantilizar o autista, horrível isso, infantilizar, tá, gente? Falar para ele, vamos brincar de carro. Não, um adolescente autista chama ele para brincar de carrinho. Patologizar o autismo, a busca pela cura, negar o laudo após o diagnóstico, onde o profissional seja capacitado e possa laudar, generalizar, dizendo que todos os autistas fazem X coisas, falta de acessibilidade nos locais, negar a oportunidade de trabalho, sentir pena, rotular autistas a partir daquilo que te incomoda e diagnosticar a partir daquilo que incomoda a sociedade, chamar pessoas de autistas como se fosse um adjetivo ou algo negativo. Pode passar, William. Enfim, tá acabando, gente. Essa lista não tem fim. Existem muitas pessoas lutando pelo anticapacitismo, mas existe uma maioria que te puxa para o outro lado. E você, que não é um PCD, deve ser um aliado, porque você pode estar invisibilizando situações reais de opressão, onde o capacitista pode estar sendo você. Pode passar, William.
Capacitismo não está ficando pior. A pessoa com deficiência que não está mais se calando. Lembrando que, gente, capacitismo é crime amparado por lei, tá? Artigo 88 da LBI, praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência é uma pena de reclusão de 1 ano a 3 anos, 1 a 3 anos e multa. Uma verdadeira inclusão é provada em ações que realmente abracem a diversidade. Pode passar. Muito obrigada. Aqui tem minha rede social, meu Instagram, @RobertaBernardo, meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aberta. E agora, pronto, William. Eu vou descompartilhar aqui, tá? Antes de eu dar seguimento aqui, pessoal, deixa eu só fazer um comentário, tá? Porque pode ser que depois os alunos começam a sair e eu não consiga falar isso. Pessoal, foi relatado aqui para mim, muitos colegas de vocês que quiseram entrar na palestra e não conseguiram, tá? Então eu vou dar um alerta aqui para vocês. Entrem no e-mail institucional de vocês que houve. Aliás, está acontecendo a partir de hoje uma atualização dos pacotes, tá, da Microsoft Office, tanto para os alunos quanto para os professores e funcionários do Centro Paula Souza. Então, eu acho que é isso que está aparecendo para uns uma ferramenta que está com problema, para outros aparecendo outro tipo de problema. Eu tentei auxiliar, mas como eu estava compartilhando aqui, eu não consegui com todo mundo. Então, assim, vale a pena vocês irem, porque precisa de fazer uma atualização que parece que agora vai ser tudo online. Nós não temos mais o pacote instalado como era antes, tá? Eu ontem ainda fiz uma atualização com relação a isso, e então dê uma olhada no e-mail de vocês e vê lá o que vocês têm que fazer. Lá tem os procedimentos certinhos, tá bom? Bom, agora eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para a Roberta, se alguém tem, pode mandar no chat, se alguém quiser, tá? Ou pode levantar a mão aí, ou abrir o áudio e perguntar. Alguém teria alguma pergunta? Tem uma Eu pergunta. vi lá. Você viu? Né? Eu vou te ajudar aqui para facilitar. Ó. Vi. O Fernando está perguntando o que fazer quando a pessoa com deficiência se auto-exclui do ambiente. Então, normalmente, as pessoas que se isolam... É Fernando? Luiz Fernando. Normalmente, tá? Não são só essas. Normalmente, as pessoas que se isolam são os autistas por conta da interação social. Essa interação social, ela pode acontecer... essa exclusão ou essa inclusão dela mesma com profissionais trabalhando em volta dela. Por isso que eu falo, a criança, quando ela faz todas as terapias, isso vai diminuindo, não melhora, tá? Ela só diminui. Então, nesse caso, tem que ver o que está acontecendo de antecedente. Pode ser que ela não está ali por conta de barulho, por conta de algum estímulo que ela não está gostando, alguma sensibilidade que ela tem, sabe? Porque eles, por exemplo, tem autista que ele tem sensibilidade ao barulho do lápis. São umas coisinhas tão pequenas, então cada caso é bem específico, sabe? Então a gente tem que ver o que está acontecendo. Se a terapia ocupacional nesse caso é muito bom, tá? O terapeuta ocupacional é um profissional de extrema importância para a pessoa nesse caso de interação, tá bom? Mas em relação à escola, a gente precisa de avaliações e ver o que está acontecendo com esse aluno para ele se isolar. Porque pode ser que nem tenha algum transtorno, sabe? Pode ser algum caso de depressão. Então, tudo isso tem que ser ansiedade, pode estar acontecendo algum problema em casa que a gente não saiba, né? Tem vários fatores, mas no caso do autista é dele se isolar, mas isso tem tratamento para reduzir, tá? Acho que tem mais uma perguntinha aí.
Deixa eu abrir o chat aqui. O deficiente, uma pergunta do João Pedro. O deficiente, por algumas vezes, acaba se afastando de algumas pessoas. É correto falar com essa pessoa tentando entrar neste espaço dela? Ele colocou entrar até entre aspas, tá? Uhum. Então, é o que eu falei do capacitismo internalizado. Pode ser que esse deficiente se sente incapaz ou ele não acha que ele não deve fazer parte desse grupo, desse pessoal, então ele mesmo acaba se afastando por se sentir incapaz. E sim, eu acho que tudo é válido, gente, quando a gente tenta ajudar, sabe, alguém a se socializar, a viver melhor, a gente ser amigo, parceiro de verdade. Eu vejo muito isso no ensino fundamental, as crianças, sabe? Ajudando, colaborando e fazendo de tudo para as crianças que têm limitações maiores que a delas. Deixa eu ver aqui. Eu vi na internet que não era mais correto usar o termo Asperger por conta da origem. A senhora poderia me informar se é verdade? Gente, Asperger, deixa eu ver o nome. Vocês sabem, Hans Asperger foi o precursor do Asperger, porque ele era uma pessoa autista, né? Esse termo, na lei, não é usado mais, tá? São aqueles termos que eu coloquei lá. Então, perante a lei, não pode ser usado. Ele não entra. Eu mostrei lá para vocês o que entra, e o Asperger não está, tá? Mas um monte de gente usa, tá bom? Acho que o Caio levantou a mão. Você quer perguntar, Caio? Pode perguntar. Posso falar pelo microfone? Pode, claro, pode sim. Pode. Então, é que eu trabalho. No meu trabalho tem uma pessoa deficiente. E às vezes eu vejo que ela tem muita dificuldade. Mas eu não sei se eu deveria ajudar ou não. Seria errado ajudar ela. Não é errado não, viu? Pode ajudar sim, porque se a empresa não oferece suporte e nem é preparada para ajudar essa pessoa, igual foi falado também lá atrás, pode sim. Mas, assim, ó, para a pessoa não achar que isso é um capacitismo, você pergunta se ela quer ajuda, tá? Oferece, fala, você quer ajuda? Igual você ia perguntar para qualquer outra pessoa, tá? Para não ser invasivo. Igual a pessoa está situada, você quer que a gente fique aqui? Você quer conversar? Não chega e fala, vamos conversar, porque... Não, você quer. Se a pessoa tem entendimento, pergunta se ela quer para não ser invasivo, tá? Tá bom, obrigado. De nada. Acho que o João quer perguntar também. Queridos, o Will, Roberto, assim, eu ia escrever no chat, mas o meu não está atualizado, mas eu não posso sair sem parabenizar. Pelo amor de Deus, muito obrigado, Roberta, pela aula. Acho que todos nós aprendemos mais um pouquinho hoje. E essa sua fala leve, que a gente tem que se colocar sempre mesmo como aprendiz, e tudo bem quando a gente erra, né? Então, eu acho que a gente está aqui para isso mesmo, né? Quando assim, a gente se equivoca numa fala. Então, assim, amei demais. William, parabéns pela proposta, tá arrasando demais. Vocês todos que estão dedicando aí umas horinhas dos sábados de vocês, então, assim, a gente está ganhando muito com isso, então só gratidão mesmo, parabéns, tá bom? Muito bom. Obrigado, viu, João? Obrigado por ter prestigiado a gente. Obrigada. Aí, viu? Bom demais. Muito obrigada. Muito legal. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Alguém mais? Antes de eu encerrar. A Vitória está perguntando como faz se a própria escola não oferece esse apoio. Polêmico. Acho que na verdade tem que ver o que a Vitória quer dizer com a escola. Gente, na verdade, a pessoa com deficiência ela é amparada por lei. É amparada, é direito. Hã? É isso mesmo, ela pergunta. Não, Rô, pode seguir. Estão me ouvindo, gente? Sim, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Na verdade, a gente sabe, né? Quem está dentro da escola sabe por A mais B que
Não existe esse total suporte para a pessoa, né? Ela complementou a pergunta ali. Então, tá falando no caso de o que a quando gente há pode fazer? piadinhas. As mães entram na justiça. No caso de piadinhas, não há uma certa impunidade. Sim, tem a lei, né, que eu coloquei lá. Não tem mais não tem o slide aqui, mas tem a lei e pode processar sim, tá? Pode processar. Tem o número da lei, é só ir na delegacia, fazer boletim de ocorrência, pode fazer denúncia no conselho tutelar, se não for tomada providência dentro da escola, que é o que a gente está falando aqui de escola, tá? Qual que é o primeiro passo? Comunicar a direção para ver se vai ser tomada alguma providência. Se não for tomada nenhuma providência, os pais podem sim fazer denúncia no conselho tutelar, na delegacia, que eles são amparados por lei, tá? Pode denunciar sim. E no caso do apoio oferecido nas escolas, gente, o ano passado, aqui em Serra Azul, até o ano passado, as pessoas que ficavam de apoio com as pessoas com deficiência eram estagiárias do ensino médio, sabe? Sem preparo nenhum e sem obrigação de nenhuma de saber. Esse ano que contrataram professoras mesmo, mas até o ano passado eram estagiárias de 16, 17 anos para ficar com pessoas super comprometidas. E a gente não pode exigir que elas saibam fazer, né? Não pode. Mas esse ano já está certo, esse ano são professoras mesmo que está na rede. Obrigado, Rô. Alguém mais, pessoal? Quer fazer alguma... E material, a gente tem que ir se reinventando, né? Rô, isso que eu ia eu tenho uma pergunta também. Quando você fala em adaptar, né? Você pega lá o plano, vocês têm uma... Você consegue me ouvir? Está conseguindo me ouvir? Tá falhando. Quando eu pego o plano... Tá falhando. Quando você pega lá o plano e você vai adaptar aquele plano para aquela criança, né? A minha dúvida vocês têm um amparo, vamos dizer assim, como se fosse um modelo para vocês seguirem, alguma coisa nesse estilo, ou vocês, dentro daquilo que vocês aprenderam, vocês vão montar de acordo com a necessidade? Não tem um padrão. É isso que eu queria saber. Eu vou repetir sua pergunta, porque falhou. Você quer saber que quando eu vou montar o plano de desenvolvimento da criança, o plano educacional individual da criança, que chama PEI, plano de ensino individualizado dessa criança, você quer saber se eu tenho um modelo de PEI? Isso, exato, Isso mesmo, isso mesmo. O PEI, ele é composto por... tem um modelo, tá? Só que eu não vou seguir aquela cartilha. Eu vou colocar nele o que a criança... Muitos profissionais, o que eles fazem? Eles enfatizam muito o que a criança, o que o aluno, o que a pessoa com deficiência não sabe fazer. E não é assim. A gente tem que avaliar o que aquela criança já sabe. O que ela já sabe fazer com independência, o que ela precisa, o que ela vai precisar, que vai ser bom para o desenvolvimento dela, e o que ela consegue. Porque não adianta eu montar um PEI, encher de conteúdo, encher de coisa, e eu sei que aquela criança não vai conseguir fazer aquilo, entendeu? Ela não vai conseguir aprender daquela forma. No entanto, que a gente tem 4 meses para entregar um PEI, porque a gente tem que acompanhar a criança, não é assim, eu vou fazer e vou... Não, a gente tem que... Aí tem a anamnese, a gente tem que fazer anamnese com o professor, com os pais, tem tudo isso, entendeu? Tem avaliação. Se ele passa por um profissional, a gente tem que ter contato com esse profissional, fono, TO, psicóloga, fisioterapeuta. A gente tem que ter contato com tudo, saber qual medicação a criança toma, se ela faz uso de algum remédio patológico também. Gente, as mães são muito... Outra coisa que eu quero falar, as mães são muito contra a medicação
Muito, elas são a maioria totalmente contra a medicação, e eu falo para elas assim, gente, se tem o problema e tem o remédio para dar qualidade de vida para a pessoa, se a pessoa está sofrendo com aquilo que ela tem, por que que não vai dar a medicação para ela ter qualidade de vida? Por que que eu não posso dar um Ritalina para uma pessoa que está com TDAH super avançado, se ela vai ter qualidade de vida? Se ela vai conseguir estudar, se ela vai conseguir concentrar. Porque o TDAH, gente, não é falta de inteligência, tá? Não existe isso, tá? É um transtorno, mas ele não significa que a pessoa não é inteligente e que ela não aprenda, tá? Então, tudo isso é englobado no PEI, sabe? A gente tem que avaliar, tem que ter todo um cuidado para fazer e ele tem que ser revisto sempre e mudado sempre que for necessário. Não é porque eu fiz aquele plano para aquela criança que eu vou seguir ele o ano inteiro. Não, a gente não tem um replanejamento na escola regular. A criança com deficiência também tem que ter mudar se ela já atingiu aquele objetivo que eu queria, eu vou mudar e vou acrescentar mais um. Quais os métodos, quais os materiais que eu vou precisar? Muitas vezes o governo não disponibiliza, as escolas não disponibilizam materiais para a gente trabalhar. Aí você tem que saber o que você vai fazer, se você vai fazer de reciclado, porque é assim, eu saio da minha casa com uma mala cheia de material. Por quê? Porque na escola não tem. A gente tem o que as outras professoras têm: caneta, giz, pouquíssima folha sulfite, que essa é a realidade da escola, infelizmente, né? Porque o governo, ele não dá incentivo para o professor também querer evoluir, querer ajudar. Eu entendo o lado do professor, porque ele não tem estímulo nenhum para poder ajudar, sabe? Ganha mal, não tem política pública para melhorar isso, não tem nada, sabe? Então, é muito difícil trabalhar com o laudo, a aceitação do laudo em relação aos pais, porque eles entram num luto enorme, ficam de luto, e eu entendo, sabe? Porque a gente não tem um filho, a gente não segura um filho na barriga para ele nascer com deficiência. A gente quer que eles tenham uma vida plena. Então, eu entendo o luto dos pais. Mas quanto antes ele levantar desse luto, melhor para a criança, entendeu? Porque ela precisa se desenvolver, ela precisa viver, e ela precisa ter independência, porque ela não vai ter os pais para o resto da vida, né? Sim, sim. Ô, Rô, você tá me ouvindo bem? Eu tô, Roberto? agora eu tô. Tá. Ó, tem mais uma pergunta do João Pedro para a gente encerrar, que ele vai fazer, ele tá fazendo. Você consegue ver o chat aí do João Pedro? Às vezes, por medo de ser julgado pelos amigos, uns jovens acabam recusando a amizade com deficientes. Isso na visão da lei. Ó, então a gente não pode obrigar ninguém a ter amizade com ninguém, né? Isso, infelizmente, não. A gente não pode zombar, a gente não pode praticar o capacitismo, nem o bullying, nem nada. Agora, a gente não pode obrigar uma pessoa a gostar da outra. A gente tem que pedir respeito, né? Agora, ter amizade por pensar o que o outro vai achar de mim por eu estar tendo amizade com uma pessoa com deficiência, eu acho que isso diz mais sobre a gente do que a pessoa que vai pensar, né? Porque você abrir mão de ter amizade com uma pessoa que pode ser boa para a sua vida, que pode te acrescentar alguma coisa, que pode te ensinar alguma coisa na sua vida para você crescer como ser humano, com medo de que o coleguinha vai pensar. Então, acho que diz mais respeito de quem recusa essa amizade do que quem vai julgar. Perfeito. Rô, primeiro eu queria agradecer os nossos alunos, né, que tá aqui com a gente nessa manhã, disponibilizaram o tempo deles para estar aqui te ouvindo, né? Eu achei assim muito válido, tá? Cada um sabe aqui das nossas realidades dentro de cada turma, né? Dentro de cada escola e assim convidá-los, né? Vou convidar depois os alunos que não puderam estar aqui com a gente agora para assistir lá pelo canal do YouTube, tá? Queria te parabenizar pelo seu trabalho, né? Vamos falar aqui para os alunos, a gente se conhece desde a infância, né? As nossas mães são amigas, a gente estudou junto,
né? A gente foi vizinho. E a Roberta... Desde o primeiro ano. Desde o primeiro aninho, né? E a Roberta... A gente já dançou festa junina junto? Isso, já dançamos festa junina junto, é bem isso. Então, e eu conheço o trabalho da Roberta, tá? E, assim, é um trabalho... ela trilhou um caminho muito interessante, né? Muito interessante. Eu sou muito orgulhoso com relação a isso. Então, eu te parabenizo, Rô, te agradeço, tá? Agradeço por ter nos proporcionado essa manhã de conhecimento, tá bom? Agradeço o João também por ter ficado aqui com a gente hoje, tá? E todos os nossos alunos aí, tá bom? E que vocês tenham aprendido aí bastante. Obrigado mesmo, gente. Você quer falar alguma coisa, gente, Rô? obrigada. Eu quero. Eu tô aqui, Gracinha, muito obrigada, excelente, ótima palestra. Gente, eu espero que eu tenha sido, como o João, eu tentei ser leve, apesar que eu falo muito, e eu sou muito faladeira, e é um assunto que eu gosto muito de falar, sabe? Mas eu espero que eu tenha sido clara e inclusive com os meus exemplos de vida que eu passei, tanto profissional quanto pessoal, que eu abri para vocês, que eu acho que a gente tem sim que compartilhar as nossas vivências e assumir os nossos erros também, né? Foi o que o João falou, a gente tem que assumir. E é isso, qualquer dúvida, eu estou aqui, eu deixei meu e-mail lá no PDF que o William tem. Eu vou encaminhar para vocês, viu, gente? Depois da palestra dela, tá? Tá. E eu estou à disposição, gente. William, a hora que você precisar, que tiver outra turma, eu estou aqui. Tá, joia. Não dispenso não, viu? Tá A bom? gente vai precisar, Então, tá bom? Galera, muito obrigado Beijo. e um bom final de semana para vocês aí, um bom sábado, tá? Um bom descanso para todo mundo. Tchau, tá tchau. Bom? Obrigada, Tchau, gente. tchau, Obrigada. viu? Beijo. Fica com Bom Deus. sábado. Abração. Tchau, tchau. Gotta get that.